para que a gente não perca essa emoção tão sublime, né, que é a despedida de Assis. Vamos continuar mais um pouco aí, que falta só 6 páginas para encerrar. Porque senão a gente, na verdade, assim, eu peço por mim mesmo, né, porque assim, é fantástico, é de uma emoção, de uma energia grandiosa, né, que sinto na minha alma, né. Então, assim, não gostaria de que a gente interrompesse. No mês que vem a gente possivelmente não sentiria a profundidade desse amor, desse oceano de amor, né, de Francisco. Né? Adeus de Assis. Frei Elias não estava de acordo com tanta música. Parecia que um homem considerado santo por todo o povo, que tinha que ter certeza da compostura e não ficava horas cantando no umbral da morte. Por isso, o ministério geral entrou no quarto do doente e lhe disse: Irmão Francisco, é bom que esteja alegre, mas o povo não compreende isso. Tenho medo de que na cidade onde todos se veneram como santo, o povo se escandalize, vendo que não te preparaste para a morte como se deve. Francisco respondeu: Irmão, deixe-me cantar. Não há melhor maneira de expressar alegria por sentir-me tão perto da minha casa. É muito o que estou sofrendo, irmão Elias. O que alivia as dores é o cântico. Sente-me tão perto de Deus e do meu Pai. Irmão Elias, tua preocupação desaparecia e se transportasse para a Priscípula. Lá no bosque, podemos cantar sem chamar atenção e receber a morte com música e festa. O ministro geral decidiu que o irmão fosse transladado para a Priscípula. Municipalidade manifestou o desejo de acompanhá-lo com uma pequena escolta para evitar possíveis tentativas de reparto. Frei Elias concordou. Os 4 irmãos colocaram o doente em uma maca. O cortejo foi descendo devagar e com cuidado pelas ruas da cidade. Atravessaram a porta principal, chamava a portecia. Desceram por entre os olivais, ao longo das muralhas, até chegar no plano. De vez em quando, o cego perguntava onde estavam. Quando chegaram à frente de São Salvador dos Muros, o hospital dos leprosos, o enfermo mandou parar a comitiva e pediu que depositasse sua enxerga no chão, com o rosto voltado para a cidade. Os irmãos ajudaram Francisco, endireitaram-se e ele ficou nessa posição muito minuto, com os olhos fechados. Desfilaram por sua mente um instantâneo, comovedores, tantas predileções divinas, consolações inesperadas, o prodígio do amor, acontecido nos últimos 20 anos, na cidade em seu arredor. Lá estava a casa materna, em que sentiu pela primeira vez a insistência da graça. Lá estava a rua em que, numa noite de pandega, Deus caiu sobre ele um peso da sua doçura. Lá estava São Damião, revoltoso e Poncico. Lá em cima o Monte Subazo, em seus barrancos selvagens altos emitérios. Agora estava viajando para a Priscípula para morrer. Quis parar nessa curva do caminho para manifestar sua gratidão para que a cidade dá-lhe o último adeus. Levantou com dificuldade o braço direito e, traçando no ar o sinal da cruz, diz: Assis, cidade amada, cai sobre teus muros e sobre teus filhos a bênção do Altíssimo.
como o frescor da manhã. Assim, a cidade amada de ontem, abrigo de ladrões, hoje mansão do santo. Ontem rumos de guerra, hoje silêncio de paz. Nunca falte o trigo e o óleo para os filhos dos teus filhos, Senhor Jesus Cristo. Estende a sombra de tuas asas sobre as suas muralhas, suas torres, suas planícies, gerações sem fim. Murmure teu nome através de século, assim a cidade amada. Voa embora, entrego-te nas mãos de Deus, que seja feliz. Adeus. O cortejo continuou a marchar, e logo chegaram em Santa Maria dos Anjos. Apagaste o fogo. Os 4 irmãos instalaram-se na sobreada cabana, de pensículo ando em pleno bosque, uns 4 metros da capela de Santa Maria, reparado por sua própria mãos. A primavera, irmão Leão. Não, irmão Francisco, estamos nos primeiros dias de outono. Estou sentindo o perfume de todas as flores, rumo de todos os bosques, a frescura de todos os pratos. Parece primavera, que felicidade! Quem sabe se rebentou em minhas veias uma primavera. Sinto-me feliz, irmão Leão, diz a irmão Frei Pacífico, que comove os irmãos jogais, aquele que acompanha em coro, em sua saída trovadoresca, que ele se instale nesse bosque e não pare de cantar o cântico, dia e noite aí foram, e poucos metros dessa cabana, até que em descanse no Senhor, voltando a princípio, teatro de tanta consolação divina. O doente pareceu reanimar-se, mas era só aparência. As extremidades e o ventre estavam completamente inchados, deformados. Sobrava poucos dias de vida. A irmã Dor tratava cada vez com maior delicadeza, beleza de entardecer, paz de crepúsculo. Terceiro, um veste com que cobria seu rosto, até o último suspiro. Sua alma navegava pelos mares da eternidade. Irmão Leão, estou escutando a música calada do violino de harpa de couro. A melodia vem de muito longe. Irmão, parece regressar de uma longa viagem. Quando descansarei nos braços do meu Pai, tenho a alma errante dos exilados. Quando verei as colinas douradas da minha terra, escreve, irmão Leão, sou um rio, quando descansarei no mar. Todas as tardes as grandes árvores voam do seu ninho para as montanhas eternas. Quando vão chegar, onde está aquele a quem minha última... Não, desculpa. Onde está aquele a quem minha alma busca? És a água imortal, porque não sacia minha sede. As cordas de minha harpa estão tensas. Toca, Senhor, sem medo. Não importa que arrebente, cantando que tireis uma melodia imortal. Apaga a lâmpada, Senhor, quero dormir. Os 4 leais veteranos não se afastaram um instante do seu lado. O cântico não cessava. No bosque vizinho, o corpo de Francisco já não tinha nenhuma parte sã, como não se quebrava aquela ânfora. Sua sobrevivência parecia um prodígio. A irmã Dor continuava delicada, cortês para com Francisco. Tudo foi bonito, pensava o irmão, olhando para trás. Naquela manhã, a piedade de Deus me deu a vitória mais importante de minha vida. Refira-se ao episódio em que, depositando as roupas nas mãos de Pedro Bernardone, ficou nu diante de Assis inteira. Leão, Massu, Ângelo Rufino, aproximou-se, despojeu-me
de todas as roupas. Os irmãos vacilaram. Será que está delirando? Pensaram, mas Francisco insistiu: vem, velhos camaradas de mil combates, não vacile. O Pai me lançou nu nesse mundo, e nu quero voltar a estes braços. Quero morrer despido, como o Senhor Jesus Cristo. Quero morrer nos braços do Senhor, pobreza, e no seio da Mãe Terra, minha irmã. Tirem minhas roupas, despojando-se de suas roupas, peça por peça, até deixá-lo completamente nu. Os 4 irmãos perderam toda a fortaleza e começaram a chorar como criança, inclusive o Rufino, que era o mais sereno. Francisco tampava com a mão direita a chaga do lado. Era um corpo inchado, lívido, martirizado pela penitência, pela enfermidade. Que espetáculo! Colocar-me agora sobre a terra nu, disse. Tomarmos como uma delicadeza e colocar-o no chão de terra. O irmão fechou os olhos, fez uma recapitulação mental dos 20 fecundos anos. Sentiu uma imensa satisfação e gratidão pela missão cumprida. Abriu os olhos e voltou para os irmãos e disse com a voz vigorosa: com a graça de Deus, cumpri meu dever. Que Cristo vos ajude a cumprir o vosso. Irmã, mãe, terra, quero dormir em tuas estranhas. Mas antes de adormecer, escuta as batidas agradecidas do meu coração. Obrigado por teus límpidos regatos. Eles nascem nas altas vertentes. Suas águas são frescas, porque corre pela quebrada profunda e sacia a sede dos caminhantes. Obrigado, irmã terra, pelas covas, pelas cavernas. Nelas resplandece de maneira especial o rosto de Deus. Nelas os peregrinos passam a noite. Nela os mendigos esquentam com as fogueiras do inverno. São as casas dos pobres. Obrigado, irmã terra, por tua peneiras duras, que nos dão o fogo, o qual ilumina a noite. Preserva-nos do frio, alegre a vista, cauteriza as feridas, purifica a terra. Obrigado, irmã terra, por teu vento e brisa. Ele nos refresca no verão, esparramo em suas asas a semente e a vida, move as pás do moinho. Obrigado, irmã terra, pela hortaliça, os trigos, os pomares, as fontes de água fresca, pelas árvores onde os pássaros fazem os ninhos. Obrigado, irmã terra, pelo berço que nos empresta, pelo dormirmos e o sono eterno. O irmão disse tudo isso com os olhos fechados e deitado no chão de espírito. Depois quis virar de bruço para beijar a terra, em sinal de humildade e gratidão. Não pôde então apoio as palmas das mãos no chão e disse: obrigado, irmão Leão. Disse o Frei Pacífico, que entoe o cântico do irmão Sol. Foi um espetáculo de comover as pedras. A poucos metros da cabana, os irmãos cantando com toda a força o cântico. Os 4 veteranos, além de Frei Bernardo e mais alguns, chorando abertamente. Frei Leão, como um joelho no chão, a cabeça encostada na parede da cabana, chorando desconsoladamente. O irmão despediu no chão, com os olhos fechados e o rosto descansado, repetindo a estrofe que os irmãos cantavam lá fora. Terminada essa liturgia de cortesia para com a Senhora, pobreza e gratidão, para com a Mãe Terra,
O irmão não quis que o levantasse ainda. Esperou que lhe emprestasse, como uma esmola, algumas coisas para vestir, já que, sendo um verdadeiro pobre, não tinha direito a nada. Manifestou essa ideia e os guardião da pocícula trouxe algumas roupas que lhe entregou, dizendo, entre soluços, eu te empresto essa roupa, essa túnica e este capuz, para que conste e saiba que não tens propriedade nenhuma sobre a terra. Eu te proíbo, em nome da obediência, a quem que quer que seja. Era uma forma da pobreza absoluta da Altíssima. Ao ouvir essas palavras, o agonizante pareceu ressuscitar. Vibrou em todo o seu ser. Tua alma estremeceu de alegria indivisível. Levantou-se o braço e disse, bendito seja 1000 vezes, Santa Senhora pobreza, que nos liberta de todas as correntes e nos arrojas, despidos e livre nos braços de Deus. Então, pediu que colocasse de novo na cama. Assim fizeram, com infinita veneração. O irmão crucificado se apagando como uma vela. Sua voz era cada vez mais fraca. Seu rosto estava revestido com a doçura do paraíso. O cântico continuava ressoando no bosque, quase sem trégua, dia e noite. Diversos grupos de irmãos faziam turnos para cantá-lo sem cessar. Em certo momento, o irmão disse, é o prelúdio da sinfonia eterna. Despediu-se de todos. Irmão Leão, camarada fiel, 1000 batalhas. Secretários enfermos, minha mãe de tanta jornada, eu me despeço. Perdoe-me por ter haver arrastado por caminho perigoso em nossas andanças cavalescas por Cristo. As palavras humanas são insuficientes para expressar a gratidão que sinto por ti. Eu te abençoo mais do que posso. Eu vou te esperar de pé, embaixo do grande arco da eternidade. Adeus. Frei Leão nem escutou essas palavras. Estava arrastado pela emoção e pelas lágrimas, dirigindo-se ao primeiro companheiro. Frei Bernardo, impondo-lhe as mãos, disse, absorvo, bendito, quando posso e mais do que posso, a todos meus irmãos ausentes, fazei com que chegue a ele essas palavras e abençoo em meu nome, suspeitando que bem depressa haveria de ser perseguido, e não se enganou, acrescentou, a minha vontade que na ordem sempre seja amada, com afeto especial, o meu querido irmão Bernardo, que foi o primeiro a dar seus bens aos pobres, empreender comigo o caminho do Evangelho. Nisso chegou um irmão vindo de São Damião, para dizer que Clara e as irmãs pobres cantavam chorando, inconsolável, enviando-lhe essas mensagens. Eu, o pequenino, irmão Francisco, quero seguir até o fim a pobreza do Senhor e da sua Santa Mãe, e vos suplico de joelho, minha Senhora, que nunca vos afasteis desse caminho, por mais que algumas pessoas vos aconselhem diretamente, voltando-se para o mensageiro, acrescentou, diz, irmã Clara, que eu lhe proíbo deixar-se levar pela tristeza, e que seja nessa oportunidade a grande dama que sempre foi, lembrando-se de sua amiga romana, Jacoba Sete Sole, disse, ficaria muito triste se soubesse que sai deste mundo sem avisá-la.
e começa a ditar uma carta para ela. A senhora Jacoba, serva de Deus. O irmão Francisco, pobrezinho de Deus, saudação no Senhor, é união no Espírito Santo. Amiga caríssima, devo avisar-te que esta está próximo o fim de minha vida. Por isso, põe-te imediatamente a caminho se ainda me quer ver vivo. Traz comigo uma montanha de saco para envolver meu corpo e tudo que for necessário para sepultar. Peço que me traga também daqueles pastelzinhos de amêndoa que acostumava preparar para mim quando eu estava doente em Roma, quando o ditado da carta estava nesse ponto. Um irmão entrou na chopas, dizendo: irmão Francisco, a nobre dama Jacoba acaba de chegar com seus 2 filhos. Louvado seja Deus, exclamou o irmão, abraçando-se à porta. Pois para Frei Jacoba, não vale a proibição de entrar para as mulheres. Foi outro espetáculo elegante da dama romana com seus filhos, o sequito, com seu perfume vestido de renda, nas choças mortuárias do pobre de adeus, saindo fora do costume nas monacais da clausura, respondendo-se liberdade dos filhos de Deus. Depois que se cumprimentaram, Francisco perguntou se trazia pastelzinho de amêndoa. A dama disse sim, que o pobre comovido, todos os irmãos da cabana, dizendo: vinde todos, vamos comer os gostosos doces feitos por Freia Jacoba. Estava escrito na vida desse homem que tudo seria surpreendente. Nas vésperas de morrer, em torno de um agonizante, na cabana mortuária, comendo doces com toda alegria. Foi um espetáculo único, a história do espírito, que liberdade, que maturidade. Com a chegada de Frei Jacoba, parece que o irmão se reanimou, mas depois caiu de novo em agonia. Na realidade, tinha poucas horas de vida. Levantando levemente a voz, dirigindo-se ao irmão presentes, disse: quando me virem nas últimas, coloquem-me no chão como ontem. Depois que estiver expirado, deixe-me ainda no chão, pelo tempo que se leva para andar 1 milha. Dos bosques subia, cada vez com mais fervor, o cântico do irmão Sol. As vozes dos bosques juntaram-se, e das cabanas, e a esta voz fraca do agonizante. O mundo inteiro parecia cantar o cântico, com a estrofe da irmã morte. Não havia estertores. O pobre de Deus estava se apagando como uma vela, como a luz de um candeeiro, quando a cabana acaba o óleo. Os 4 veteranos, leais irmãos de cocoras, em torno ao leito, montuaram, não se afastaram nenhum instante, já não lhe dava remédio, tudo estava consumado. Só esperava que o fogo se apagasse. Soluçava tranquilamente e sem suspiro. Só Frei Leão tinha desafogos mais compulsivos. Por isso, levantando-se, ia para o lado da cama. Ficava um joelho no chão, apoiava o cotovelo sobre o outro cotovelo, encostando-se a cabeça na parede. Nessa posição, ficava muitas horas chorando inconsolavelmente. Não se importava que fizeram chorar, pelo que parece. A fonte de suas lágrimas era inesgotável. A voz de Francisco estava debilíssima. Quando os seus lábios começavam a mover, os irmãos aproximavam-se para escutar as últimas palavras.
Irmão Leão disse: estou escutando o sino da eternidade. Estão chamando para a festa. Que alegria! Houve um longo silêncio. De repente, inesperadamente, com quem chega a regiões desconhecido, o pobre de Deus levantou a voz e disse: irmão Leão, escreve essas minhas últimas palavras. Meu Senhor, eu me arrastarei de joelho até os teus pés. Senta-me na tua sombra. Cobrirei com as mãos a minha nudez. Tomarás as minhas mãos nas tuas. Levanta-me, abraça-me e dirás: eis, filho de meu amor, a sombra de minha substância, beijar minhas testas. Me colocarás na grinada no pescoço. Porás um anel de ouro no meu anular e uma roupa de príncipe sobre minha nudez. Disse-me, meu filho, olha para os meus olhos. Olharei lá longe, acima das lágrimas ladeiras de teu coração. Verei escrito o meu nome e eu te direi: deixe-me entrar nesse mar. E tu me dirás: entra, avançarei mar adentro. Ali perde-me, perderei a cabeça e sonharei. Não fica com vergonha. Teme, por fim, perguntarei. Me responderá: não viste o teu nome escrito no recanto mais florido? Encontrará tua face na minha e me dirá: pelos passos siderais, não há outro, és o único. Meu Deus, é de verdade que sonhaste comigo antes que o orvalho aparecesse na madrugada. É verdade que teus pés caminhará por séculos, por anos, no mundo, através da minha sombra fugitiva. Dize-me a verdade, que quando me encontraste, o céu se desmanchou em canções. É verdade que quando fecho os olhos, eu me entrego nos braços do sono. Tu fica ao meu lado, velando o meu descanso. Que tenho para te dar? Perguntarei. Dar compete a mim. Tu só tens que receber. Responderá: por que não falais? Perguntarei o silêncio. A língua do amor responderá: esta noite chegarei à tua casa. Farei-te deitar em um leito de flores. Encostarás na janela para que a tua lua não me dê nos olhos. Deitar-te vendo de longe. Sou um menino cansado, ferido. Estou com sono, como mãos de mães. Tocará nos meus olhos e dirá: dorme. Eu me perderei no mar. Fizeste longo silêncio. Ninguém falava, todos olhavam o agonizante. O irmão leu o Evangelho da Paixão segundo São João. Era tarde do dia 3 de outubro de 1226. Os últimos raios de ouro cobriram a nostalgia e ares de eternidade. Os picos mais altos dos Apeninos. A terra tinha entregado sua colheita dourada. Apresentava satisfeito como quem cumpria sua missão. Inesperadamente o agonizante abriu os olhos. Fez menção de endireitar-se, dizendo: está chegando, está chegando. Em sua voz e na expressão havia algo de ansiedade e muito de alegria. Em uma cerca de sensação e alívio de quem vai se libertar da cadeia. Os irmãos olharam-se em expectativa. O agonizante afundou de novo na cama e ficou em silêncio, respirando com dificuldade. Poucos minutos depois, abriu de novo os olhos e disse, sem nenhuma ansiedade e sem se enxergar: já chegou? Com a voz belíssima, acrescentou: irmãos, ajude-me a endireitar. Os 4 veteranos, com grande veneração, ajudaram-se a se sentar. Estendeu os braços, olhando para a porta da choca. Disse em voz apagada: bem-vinda seja, minha irmã morte. Não sei por que todo mundo tem tanto medo de ti.
amável irmã, eis a irmã libertadora, cheia de piedade, sente que seria dos desesperados, dos desaparecidos no cárcere da tristeza. Livrai-me deste corpo de pecado, de tanto perigo de perdições. Fechai-me as portas da vida, abri-me a porta da vida. Depois, dirigindo-se ao presente, disse: cavaleiros do meu Senhor, se durante esta nova breve vida rendemos cortesias convalesca a Nossa Senhora pobreza, e decorrente do que façamos agora uma senhora irmã morte, que acaba de chegar para me livrar do cárcere do corpo e levar-me para o paraíso imortal. Improvisou-se uma liturgia cavalheiresca, mandou que o médico ficasse à porta, e como um apresentador de embaixadores, anunciaste solenemente e com prazer a chegada da ilustre visitante. Pediu ao irmão que colocasse no chão pela última vez os 4 leais veteranos. Levantaram-se com infinita reverência e colocaram em cima de uma pele de ovelha. O irmão mandou que derramasse pó e cinza sobre o seu corpo, em honra da irmã morte. Assim o fizeram. Poucos minutos depois, o moribundo começou a rezar o salmo. Com a minha voz clamei ao Senhor. Os irmãos continuaram. O irmão tinha 45 anos. Em 20 anos apenas tinha consumado essa singular história do Espírito. No bosque e na cabana, os irmãos continuavam cantando fervorosamente o cântico do irmão Sol. O irmão fazia no chão. O irmão jazia no chão e não se mexeu mais. Tudo estava consumado. Nesse momento, formou-se espontaneamente, sem nenhum plano premeditado, um cortejo triunfal que acompanharia o pobre de Deus até o umbral do paraíso. Abriram a marcha e os anjos, arcanjos, querubins, serafim, principados e potestades ocupavam o firmamento. De um extremo ao outro, cantavam hosanas ao Altíssimo e seu servo Francisco. Depois vinham os cavalis, lobos, raposas, chacais, cães, pombas, bois, cordeiros, cavalos, leopardo, bisões, ursos, asno, leão, panguidermes, antilopes, rinoceronte, todos avançaram em ordem compacta. Não se ameaçava nenhum de si atacar uns aos outros. Pelo contrário, parecia velhos amigos. Atrás voavam os morcegos, mariposas, abelhas, condores, cobrios, cortovias, vespas, andorinhas, grus, estoninhos, textilhões, perdizes, pardais, roxinhos, meltros, gaios e patos. A harmonia entre eles era tão grande, como se tivesse convivido no mesmo viveiro, na maior camaradagem. Mas atrás iam os jacarés, golfinho, hipopótamos, peixes espada, baleias, peixes reis dourados, peixes voadores, trutas. Era admirável os peixes grandes, não engolia os pequenos. Parecia irmão de uma mesma família. Finalmente, encerrava o cortejo as cobras, sucuris, víboras, jiboia, lagartixas, dinossauros, peliosauros e cascavéis, enquanto continuava a ressoar no bosque penseco o cântico do irmão. Todos esses irmãos cantavam, gritavam, piava, gasnava, surrava, assoviava, bramava, uluvava, ladrava, rugia, balia e mugiam desde o princípio do mundo. Não se escutava semelhantes conceitos. Todas as criaturas, de acordo com a sua natureza, cantavam aleluias,
ao seu amigo e irmão Francisco. E Francisco e as criaturas louvavam nisso ao Altíssimo Criador. Através dessa escolta triunfal, o irmão de Assis, montado num burrinho, levantou o voo e começou a atravessar o céu. A porta grande do paraíso estava aberta, com umas grandes solenidades. Não tinha aberto essas portas desde o dia da ascensão. O pobre de Deus arrastava consigo toda a criação para o paraíso. Tinha reconciliado a terra com o céu, a matéria com o espírito. Era uma chama que se desprendia na madeira. Era a piedade de Deus que voltava para casa. Lentamente, muito lentamente, o irmão foi penetrando nas órbitas siderais. Afastou-se como um meteoro azul, até perder-se nas profundezas da eternidade. Faz a prece final, Padre. Obrigado, Jesus, por essa casa que nos acolhe. Obrigado, acima de tudo, Jesus amado, pela oportunidade de recomeçar. Sabemos que somos espíritos errantes, mas que estamos nesse grande hospital como enfermo. Reconhecer nossa dificuldade e trabalhar, Senhor, incessantemente nessa transformação. Agradecemos, Senhor, a direção dessa casa, a equipe de medianeiros que sempre nos acolhe, a equipe espiritual, o Caboclo do Pinambá, esse grande guerreiro do amor, as falanges de Nego Velho de Aruã, as mentes disciplinadas de Eurípides Barçanufo, a equipe toda, Senhor, que possamos estar unidos, Senhor, trabalhando em um só propósito, de ser melhor a cada dia, de mudar nossos hábitos, e quem sabe, Jesus, ser chamado um dia de cristão. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe entregues às tentações e liberta, Senhor, da prática de todo mal. Que Deus seja louvado e que assim seja.